Educação em Debate. Boa noite, estamos começando com muito prazer, com muito carinho, nosso programa Educação em Debate, como todas as sextas-feiras, às 10h15 ou às 10h30, tanto faz, estamos aqui ao vivo, não é? Para levar até você nossa mensagem, sempre falando sobre educação, e o nosso agradecimento carinhoso a todos vocês que nos acompanham todas as sextas-feiras, alunos, professores, todo o pessoal ligado à educação, e eu particularmente fico muito feliz quando eu, passando pelos corredores da escola, eu vejo alguns alunos, não é, dizendo, assisto o teu programa, gosto, não gosto, é isso mesmo, né? Os debates, os acontecimentos são para isso, para concordar, para discordar, para ter uma opinião, é assim que a vida acontece. A todos vocês, um grande abraço e obrigado pelo carinho. Tenho que anunciar no início do nosso programa que amanhã o Colégio Universitário está em festa porque estamos comemorando 10 anos de existência. Nós estamos juntos todos os dias, compartilhando nossas dúvidas, sonhos vários, sonhos, vitórias e conquistas. Por isso, a você que foi aluno do Universitário, suas famílias, e a você que quiser dar uma passadinha no SESI, a partir das 14 horas até as 10 da noite, vai ter um monte de banda, vai ter até um passeio, uma caminhada ecológica, vai ter o concurso Garoto Universitário, e o Fox 3 vai estar lá para animar a gente um monte, não é verdade? Tudo amanhã no SESI, na comemoração dos 10 anos do Colégio Universitário. O patrão Carlos até vai lá filmar para a gente, vai ser muito legal. Muito obrigado aí pelo carinho e atenção que sempre nos dispensam. Então todo mundo está convidado para amanhã juntos a gente fazer essa comemoração. E de nossa parte, um agradecimento muito sincero a toda a comunidade de Blumenau que tem prestigiado e acreditado na proposta do Colégio Universitário. A todos os alunos, a todos os professores, um grande beijo, um abraço muito forte. Obrigado por tudo, por esta realidade educacional que nós vivemos com muita paixão, com muito amor, com muita garra, e nós vamos sempre acreditando que o caminho de tudo, das transformações sociais, da transformação na nossa vida, na nossa família, ela tem um assento na escola. Essa é a nossa crença, a nossa vontade, e é para isso que nós trabalhamos todos os dias. A todos vocês, muito obrigado, tá certo? E, já que estamos sempre falando em educação, a nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos do que a professora, a doutora Suzana Pereira Cedrez. Ela acabou não, já faz um tempinho, de defender sua tese de doutorado, é isso? Faz um tempinho, né? Legal. E ela fez uma defesa de uma tese que é assim, o Grupo de Apoio aos Professores da Escola Pública e a Cidadania Sem Fronteiras, e é sobre isso que ela vai conversar conosco hoje aqui. Hoje nós vamos dar uma folguinha para a professora Lourdes, né? Hoje ela apresentou o Cultura em Debate, então hoje ela está de folga, tá certo? Sexta-feira que vem ela volta com o seu Momento da Língua Portuguesa, portanto nós vamos direto falar com a professora Suzana e perguntar assim, primeiro, boas-vindas e obrigado por ter vindo ao nosso programa. E você teve uma defesa fez a defesa de uma tese que lhe rendeu muitas noites afora de estudo, de leitura, não é? E que é um projeto, o GAPEP, na verdade, que é o Grupo de Apoio aos Professores da Escola Pública, e a Cidadania Sem Fronteiras é um livro e que está sendo publicado, a editora do Ibis vai publicar com certeza, e agora já me comprometi da Noce, tá certo? E qual é a temática dessa tese que vai virar livro? O espaço é todo seu, fica à vontade. Bom, Anselmo, o tema básico dela são as relações sociais no âmbito da escola, né? E eu vou, então, tentar captar como se dão as relações sociais de tipo novo, né? E a inovação da tese vai ser exatamente nessa direção, a possibilidade de construção de relações sociais de tipo novo, né? Com o próprio GAPEP e, em extensão, com os professores da escola. Então, certo. A gente conseguiu atuar em 5 escolas da rede pública municipal, né? Quantos anos de trabalho, Suzana, para isso? Mais ou menos. Esse grupo de apoio, ele já existe há 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então, ele foi gestado em 1993, né? E em 1995 ele recebe apoio do CNPq, né? E em 1998
em 97 a 99, então ele é financiado pela Prefeitura Municipal de Blumenau. Uhum. E chegou, digamos, não chegou ao fim o projeto, mas o trabalho acadêmico está concluído, vai ser publicado. Você fala sempre dessas relações de tipo novo, não é? Quais são as etapas dessas relações de tipo novo? Que relações são essas? Porque a gente fica assim, pensando, a Suzana está propondo relações de tipo novo, portanto, opõe-se ao que está aí, isso é novo, não é? Que relações são essas? Vamos ficar com essa pergunta, que relações novas são essas? Bom, são todas aquelas que se distinguem das que estão aí. Né? Então, se a gente compartilha a ideia de que vivemos numa sociedade individualista, competitiva, fragmentada, né? Então essas relações seriam tudo que se contrapõe a isso, portanto o antídoto disto, ou seja, certo, relações de solidariedade, relações de colaboração, relações que buscam a visão de conjunto, né? Por isso de tipo novo, porque elas se distinguem das que estão aí que eu estaria chamando de tipo velho. Não é que a gente criou essas relações, elas existem. Solidariedade não foi uma invenção nossa, né? Não é invenção do projeto, não é claro, privilégio do projeto, elas certo, existem. A diferença é que a gente vai, junto com o GAPEP e com os professores, né, pontuando quais estão na direção, quais relações, né, o que está acontecendo no dia a dia que vai na direção do novo, né? E por sua vez, então, a gente vai consubstanciando essas relações, vai dando visibilidade a elas e mostrando, olha, estas se destacam das anteriores por isso e por aquilo. Se você falava de etapas, né? Então, é isso que eu vou perceber na minha pesquisa, né? Eu vou conseguir etapificar, né? Eu vou conseguir construir as etapas para que elas se deem. Porque que etapas são essas? Exatamente. Como é que elas acontecem? Porque a gente sempre fala, né? Solidariedade, relações de tipo novo, mas como é que elas se dão? Parece muito vago, né? Parece muito vago. Solidariedade, beleza, e daí? No dia a dia, no processo, na escola? Então. Você detectou etapas do processo. Então. Quais são elas? Essa é a contribuição da tese, né? Certo. Então eu vou construir essas etapas, eu vou captar do real, né? E vou dar forma a essas etapas. Então eu me deflagro com o seguinte, de que inicialmente a gente tem uma tendência de rejeitar, né, esse novo. Então a gente se torna agressivo a esse novo e de alguma maneira explicita algum imediatismo. Então isso eu senti, né, como uma etapa. Num segundo momento... A primeira etapa então é rejeição. Rejeitar, né, ser agressivo. Ou imediatista, né, querer uma receita para a coisa, né, trocando em miúdos. Uma segunda etapa seria assim, você sofrer, né, diante da contradição, ter um sofrimento e de alguma maneira se indignar, né, com essa contradição entre o velho e esse novo que estaria nas suas mãos de fazer. Né? E a terceira etapa seria então uma compaixão, uma clareza, não é, de que alguma coisa tem que ser feita e essa coisa está nas suas mãos, né? Então eu vou ver vou conseguir classificar essas três etapas e me dou conta de que elas são muito reais, né? Sim. Inclusive, num determinado momento em que eu produzia esse conhecimento, eu assistia um programa que falava de AIDS, né? Sim. E a pessoa se referia ao livro A Roda da Vida, né? Em que ela também captava algumas etapas, né? No processo de tomada de consciência de que o sujeito tem AIDS e como que ele reage a essa fatalidade na sua vida, né? Então o autor do livro vai dizer que inicialmente ele tem uma revolta e ele nega a doença. Depois ele sente muita raiva em relação a essa novidade. Acontece isso Exato. Comigo, tá? Depois ele tenta uma negociação dele com ele mesmo, né? De como aceitar essa doença. Depois ele entra numa depressão, porque ele sabe que não tem volta. Que não tem volta, né? Ou ele entra numa depressão porque ele vê que ele fez escolhas que o levaram a essa doença, certo, né? E por fim, ele aceita, e aí faz as pazes com a doença. Ele aceita e se prepara para o caminho, né, que essa doença vai levá-lo. Ou para o caminho de terapias, né, ou para o caminho
enfim, de se despedir da vida, né? Que até acontece isso. Então, eu vendo esse programa, eu senti semelhança nessa tipologia que esse autor emprega, não é? Para poder classificar a resistência ou a reação do sujeito à AIDS, face à minha tipologia, né? Então, essa é a grande contribuição da tese, né? Colocar em etapas como se dão essas relações de tipo novo. Ou seja, qualquer proposta que, dentro da sua concepção, ela venha de encontro a uma mudança em relação ao que está posto, que é a criação de uma relação nova, ela, no início, vai estabelecer uma resistência, uma rejeição, depois ela vai ficar indignada do porquê que isso está acontecendo, porque antes era certo ou errado, mas estava posto, estava estabelecido, me deixa no meu canto, não é? E depois ela vai ter compaixão e começa a ver que ela pode fazer alguma coisa, porque como estava, não necessariamente poderia ou deveria estar assim, certo? Bom, a pergunta é o seguinte, a sua proposta é na escola, certo? Vendo a escola como, digamos assim, uma instituição ou um elemento norteador de possibilidades de relações novas. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, certo? Aí na escola tem um elemento importantíssimo e eu diria quase dono do processo das mudanças, que chama-se professor. E nós, professores, não somos diferentes, a gente tem dificuldade de mudar. Semana passada um professor estava aqui e ele dizia assim, ó, não é só professor não, todo mundo acha ótimo mudar, desde que não seja comigo. Todo mundo adora mudar, não precisa mudar, precisa saber disso, daquilo, desde que não seja comigo, no meu campo não mexe. Como é que nesses 5 anos de experiência você sentiu de vontade, se teve rejeição, se chegou a ter indignação, se chegou a alguma fase da compaixão, os professores? Bom, aí eu preciso dizer que o próprio grupo de apoio, né? Apoio porque simplesmente precisamos uns dos outros durante a nossa existência, né? Então o próprio grupo de apoio aos professores da escola pública, o GAPEP, né? Sim. O próprio GAPEP vivia essas contradições, viveu essas contradições. Então entre nós tivemos que praticar e viver essas relações de tipo novo para que a gente pudesse então vivê-las na escola e na comunidade. Uhum. Então, moral da história, não tem como você querer transformar o outro se você não transforma a si mesmo. Então nós também construímos princípios entre o grupo, sabe? Construímos... Ou seja, é um projeto coerente, né? Eu preciso fazer primeiro para depois mostrar. Sim. Então a gente construiu normas de boa convivência entre nós mesmos, entramos num acordo, até poderia dizer para você quais são. Agora, para ilustrar melhor, eu não sei se tu terias tempo hábil agora, a gente poderia projetar uma parte do vídeo em que eu falo um pouco de que a gente consegue construir alguma coisa a partir do diálogo. Certo. Que estaria dentro do princípio da solidariedade e que as dificuldades vão diminuindo a partir do diálogo. Sem diálogo não há relações relação sociais de tipo novo. E aí? Nós podemos assistir o vídeo ou tem que parar? Como é que fala aí, porque senão eu já me perdi tudo. Temos que ir para o intervalo comercial, então nós vamos já para o intervalo comercial, já voltamos, é um instantinho só, hoje com a presença da professora Suzana Cedrez. Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate, aqui na nossa Sempre TV Galega, às sextas-feiras, a partir das 10h15 da noite, agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da sua participação, sempre assistindo o programa Educação em Debate. Muito obrigado, desejando que você esteja vivendo um momento muito legal e um final de semana, começando agora, né? Todo mundo chegando em casa, muitos do trabalho, outros da escola, da faculdade, etc e tal. Você que está chegando agora, um grande abraço e um final de semana bastante prazeroso, tá certo? E você que amanhã vai estar em casa, um convite legal para você participar da festa do Colégio Universitário 10 anos, lá no SESI, a partir das 14 horas até as 10 da noite, tá certo? Às 6 horas, pelas 6, 7 horas, vamos ter as comemorações, uma cerimônia comemorativa e a animação do Fox 3. Vai ser uma festa muito legal, tá ok? Você está convidado
a participar também. Professora Suzana, então, nós tínhamos anunciado que iríamos ver uma parte do vídeo que explica um pouco dessa relação que você está querendo, que está demonstrando aqui no nosso programa. Então você pode rodar, depois a gente volta e comenta. Mas quando a escola respeita o saber de classe social do aluno e do professor, permitindo que alunos e professores falem, eles se comprometem com o repensar dos valores da escola. E foi isso que vivemos. Sabíamos da importância do diálogo, da abertura e da ousadia para viver as relações sociais a partir de uma outra forma, de tipo novo, em que não tínhamos receitas, apenas a vontade política em construir cidadania, resgatar a autoestima, estimular o prazer pela vida e amor pelo que se faz, mediados pela sensibilidade e através de muita conversa. Demos voltas e mais voltas uns com os outros, e ainda assim há muito para ser resolvido e esclarecido. No entanto, uma ideia estava clara para nós, a de que para haver diálogo é preciso ter uma postura de igual para igual, ser sincero, paciente, ter boa vontade, ser aberto para querer encontrar o outro e nele se reencontrar. Daí que o processo de sensibilização, além de liberar a emoção reprimida, presa no corpo, permitiu uma experiência estética, em que a beleza estava na relação que cada um tinha com o belo, porque o belo não está no objeto, nem na consciência dos sujeitos, nasce da relação que o homem mantém com o mundo. Tá aí. Você falou ali então que para aceitar é preciso diálogo, comprometimento. Como é que fica então? E como é que foi essa experiência? Acontece a partir do diálogo uma relação nova? É um processo, né? É um processo que precisa ser construído. E é como eu te disse, ele está eivado de contradições. Mas cada vez que nos deparávamos com algumas delas, a gente parava e ia ver essas contradições num contexto, entende? Então a gente fazia uma espécie de análise de conjuntura, né? Para ver que medidas tomar para minimizar aquele impacto, aquela contradição que estaria ali nos atrapalhando, digamos assim, né? Porque, na verdade... E é o mesmo processo que vai encontrar. Exatamente. O que o grupo vive é o mesmo processo. Com certeza. E, na verdade, não é que nos atrapalhava, porque a gente tem como pressuposto exatamente partir dos problemas da prática. Então, todo problema era uma oportunidade para a gente mostrar o que a gente sabia, afinal de contas, entre nós mesmos, né, e, por consequência, e por extensão, com as pessoas da escola. E fazíamos sempre reuniões, apresentando o projeto, apresentando as fitas, não é? Os professores sendo trabalhados nessa direção, o resultado do trabalho deles aparecia através dos murais que se fazia na escola, não é? Através dos textos, toda a produção, né? Das oficinas de sensibilização. Então, de alguma maneira, nós movimentávamos com toda a escola, né? Você viu ali, as imagens revelaram quantas oficinas, né? Nós chegamos a elaborar junto com a ajuda dos professores, né? Muitos professores acabavam monitorando essas oficinas também. E envolvemos vários estudantes da universidade, né? Enfim, todas as pessoas envolvidas no projeto. Então, tudo isso revertia em resultado concreto, palpável, que inclusive mostrava, né? Apontava mudança de comportamento. Mudança de comportamento no sentido de inibir evasão, não é? No sentido de qualificar os meninos para que oralizassem as suas dificuldades nos conselhos de classe. Esse trabalho resultou, inclusive, nas implantações dos grêmios, né? Uma das escolas foi a primeira a implantar o grêmio na rede municipal, não é? Então, a gente era muito convidado para falar dessa nossa experiência, da implantação do grêmio, dos conselhos de classe participativos, das reuniões pedagógicas geridas pelos próprios professores. Então, é um trabalho com efeitos multiplicadores, né? Que quem viveu pode testemunhar a importância do vivido. Você me falou que esse projeto tem eixos, vários eixos. Que eixos são esses? Dá para perguntar assim? Pode ser assim? Pode. Então, Inclusive,
como ele foi um projeto de pesquisa, ação, né, muitas vezes a gente, ao estar muito envolvido, não tinha muita clareza de que seguíamos determinados princípios e que estávamos trabalhando em cima de alguns eixos. Isso, os eixos e os princípios do trabalho só puderam ser apreendidos exatamente no processo de reflexão sobre esse trabalho, que resultou na minha tese, né? Então, de posse desse vivido, né, e da reflexão sobre esse vivido, é que a gente pôde fazer essas categorias, podemos categorizar. Então, em síntese, nós vivemos 3 princípios, né? A gestão, o primeiro deles, né? A gestão das parcerias para relações sociais tipo novo. Isso quer dizer que a gente construiu parcerias, né? Gestamos parcerias para que essas parcerias, junto com a gente, pudessem concretizar essas relações sociais tipo novo. Um segundo eixo foi a articulação interdisciplinar entre teoria e prática, ou seja, a gente tentou, né, respeitar os vários saberes da escola e da universidade, né, e conseguimos então de maneira interdisciplinar articular teoria e prática, né, só para concretizar. Trabalhamos a questão sexual, trabalhamos oficinas de escultura, de pintura, né, enfim, junto com palestras sobre controle de natalidade, enfim, essas questões todas, né? Por isso interdisciplinar. E o terceiro eixo, então, foi exatamente a possibilidade de desenvolver ações concretas, né? Nosso trabalho se destaca porque ele tem como base epistemológica de que não é a razão que transforma, não é o pensamento que transforma, e sim é a prática, né? Porque não é como você pensa que vai determinar como você age. Nós partimos do pressuposto que é o contrário. Como você age determina como você pensa. Mesmo? E isso é um outro modelo epistemológico que se destaca e se distingue do modelo epistemológico da academia. Então a tese contribui nessa direção também. Ela desenvolve uma metodologia que se pauta num outro modelo epistemológico que vem sendo desenvolvido, né, pela pura Lúcia Oliver Martins e pelo Oder José dos Santos, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu sigo esse caminho deles, né? Eu também comungo de que é como a gente age que determina o nosso pensar. O que a gente pensa. Que determina a teoria, portanto. Agora, tem uma crença muito forte de que a teoria, não determina a prática. Pois é, esse é outro paradigma. É um paradigma muito forte, ou seja, o que nós pensamos, dependendo do que a gente pensa, a gente faz. Não, e vocês estão tentando provar o contrário. A nossa ação, né, refletida, é que vai determinar o que se pensa sobre ela, que vai determinar a teoria. Então, por isso esse terceiro princípio é fundamental para o trabalho e para a gente, né? De que é preciso, né, desenvolver ações concretas para se construir uma cidadania. E aí, no caso, sem fronteiras. Então, um outro mérito do trabalho, né, que foi ressaltado pela minha banca examinadora, foi exatamente esse, de contribuir com o conceito de cidadania, né? Sim. Porque para mim aqui, cidadania, então, vai ser um caminho ético, né, que permite a construção de relações sociais de tipo novo. E sem fronteiras, porque esse caminho, não é? É globalizado, então? Estaria sendo possível para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer classe, de qualquer sexo, né, de qualquer etnia, de qualquer nacionalidade, por isso sem fronteiras, né? Por isso cidadania sem fronteiras. E aí ficou um jogo legal, porque justamente o projeto funcionava dentro da escola, né? Sem fronteiras, e o conceito de cidadania sem fronteiras fechava, né? Fechava. Porque antes eu trabalhava com o conceito de cidadania global, antes do PT ter assumido a prefeitura, né? Inclusive esse aqui eu projetei no teu programa, porque é o terceiro ou quarto programa que eu venho divulgar o trabalho, né? Que legal. E toda essa produção, ela está em fita de vídeo, né? Se algum professor de alguma escola se interessar, essa fita, então, ela foi produzida com a ajuda dos sindicatos de Blumenau, né? O SINT, o Sintraceb e o SINCEP, e há uma fita desta em cada um desses sindicatos, na Escola de Formação Sem Fronteiras e no acervo da FURB. Então, se alguma instituição se interessar, não é? É possível fazer um intercâmbio, imagino que seja possível, né? Estou aqui já botando a instituição Não, mas no deve rolo. dar, né? Deve dar. Mas imagino que seja possível pegar emprestado, né? Então tá aí. E foi esse pedacinho que a gente assistiu, faz parte dessa fita aqui, então, dessa segunda, né?
Então tivemos aí uma relação nova, que a gente sempre diz que a gente pensa e faz, não, a gente faz e pensa, não é? No dizer da professora doutora Suzana Cedrez, depois a gente vai voltar com alguns detalhes disso, porque isso realmente é importante para o nosso dia a dia na escola, sobretudo você que é professor, que está assim com muita vontade de repensar a sua prática e avançar naquilo que diz respeito à proposta da professora Suzana, construir relações novas, né? Tá aí uma dica para você ir se autoavaliando e pensando aí no seu grupo, tá certo? Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos em um instantinho só. Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate, sempre às sextas-feiras, aqui falando de educação, tentando levar a nossa contribuição. Hoje está conosco a professora, a doutora, eu sempre coloco professora na frente, porque eu acho que professor é uma coisa assim consagrada, uma coisa legal, e é essa coisa assim, sabe? O professor e o seu papel social de transformação, sou fã de quem opta por ser professor, não é? De verdade, não é assim, não é sair dando aula e é professor de verdade, comprometido, disposto a dialogar, disposto a crescer, disposto a mudar naquilo que for possível. Quais são os princípios norteadores dessa proposta, Suzana? Olha, a gente conseguiu construir alguns deles, né? Como, por exemplo, quando os alunos têm possibilidade de participação, né, nesse processo, eles se auto-organizam. E aí os alunos. Aí eles passam a cobrar coerência dos adultos e se comprometem com as atividades da escola, né? Então, uma questão fundamental, né, um princípio fundamental é, de fato, permitir e oportunizar a participação do aluno, né? Um outro princípio é que tudo que acontece no dia a dia é conteúdo, né? Então, isso foi uma grande constatação, que o saber do aluno, que o conhecimento que o aluno traz para a escola é conteúdo. Mesmo uma abobrinha, mesmo uma dor, tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo. Um terceiro princípio, que esse dia a dia, essa prática, né, social, essa prática vivida, é a oportunidade de aprendizado cotidiano. Ou seja, que ninguém está pronto e acabado, que está todo mundo em processo, né, que se compreender em processo. É um outro princípio, já me perdi na contagem, 1, 2, 3, 4. O quarto princípio, então, que os avanços, né, eles vão se dar a partir de pequenas ações, né, a partir de ações concretas, né, que o avanço não se dá porque eu imagino, porque eu desejo, ele vai se dar na medida que eu realizo, né, por isso ações concretas. E essas ações, elas devem ter sempre o sentido de responder a um problema concreto, uma necessidade prática, né. Então, trocando em miúdos, esse quarto princípio, é preciso ações concretas para responder problemas concretos, né. Um quinto, então, é possível gestar coletivamente, quer dizer, esse foi o nosso aprendizado, né? A gente gestou coletivamente uma outra forma de nos relacionarmos e, portanto, uma outra organização de trabalho na escola, né? E essa organização respondeu melhor às demandas e às necessidades da escola. Então, esse foi um princípio fundamental. E o último, né, que a gente já tocou por 2 vezes, é que não dá para transformar o outro sem transformar a si mesmo, né? Quer dizer, é possível você viver a transformação pessoal concomitante à social, né? Então, não tem como querer transformar o outro se você não se transforma. O que não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Até tem que pedir uma desculpa aí se de repente dá uma fungada aqui, porque a gripe pegou e o negócio ficou sério, né? Mas vamos lá de qualquer jeito, não tem tempo ruim. Suzana, uma coisa que me chamou a atenção, você falou o seguinte, um dos princípios é a participação efetiva dos alunos, ou seja, sem eles nada acontece. Não adianta o professor só idealizar uma coisa, se os alunos não entrarem nessa relação, isso não acontece transformação. Até aí tudo bem. Agora me chamou a atenção você dizer que tudo é conteúdo, não é? Então, não corremos o risco de você entrar num empobrecimento do conteúdo sistematizado, certo? Eu fico imaginando, vou dar um exemplo aqui, a língua portuguesa, certo? Se tudo é conteúdo, não é? Ele, por exemplo, ele trouxe uma palavra, ele veio falando uma palavra errada, certo?
segundo a gramática, etc. e tal. Mas ele sabe o que é. Para ele tem um significado. Se tudo é conteúdo e digamos, a cultura, a língua sistematizada, ela não pode ter um prejuízo nessa relação, ou isso não interessa? Não sei se eu me expressei direito. Não, perfeito. Inclusive é um bom exemplo, porque esse é um tema dos linguistas, né? Um tema extremamente caro aos linguistas. Então, em relação ao teu exemplo, eu diria o seguinte, que o professor, né, preparado, né, ele saberá dizer a esse aluno de que essa palavra errada reflete um dialeto, o dialeto da cultura dele, o dialeto da classe social a que ele pertence, ou o dialeto da região a qual ele mora. Mas que se ele quiser, não é, ter um emprego melhor, ou então conseguir acesso, né, a determinados confortos que outra classe social pode lhe oferecer, ele precisa dominar o outro dialético enquanto arma de luta. Ou seja, lá na família dele ele até pode falar nós vai, mas se ele quiser um bom emprego, ele vai ter que falar nós vamos, né? Então ele vai ter que aprender que existe dois dialetos aí, que existe um menos valorizado e um mais valorizado. Sim. Que lá na família dele, ele até pode falar do jeito que todos falam, mas quando ele vai se apresentar para o emprego, quando ele está atuando no mercado, esse dialeto não é valorizado nesse mercado. Então ele precisa de usar o dialeto valorizado nesse mercado, que está dentro de algumas normas. Por isso é o dialeto padrão, né? Por isso são as normas cultas. Me fugiu agora o termo correto para classificar isso. Seria o código elaborado, né? O código valorizado, código linguístico valorizado socialmente. A nossa gramática. Exatamente. As regras gramaticais. Exatamente. Tá certo, então. Entendemos isso? Vamos para mais um intervalozinho comercial, nós já voltamos em um instante só. Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate, no último bloco dessa sexta-feira, com a presença da professora Suzana Cedrez, ela que defendeu a tese que diz, uma tese que se chama O Grupo de Apoio aos Professores da Escola Pública e a Cidadania Sem Fronteiras. E eu vou fazer uma pergunta e você vai tentar responder, ou nós vamos passar direto para o vídeo e depois a gente comenta. E a pergunta é o seguinte: as nossas relações humanas que estão postas, elas têm um pressuposto, não é? Que é o pressuposto da racionalidade, não é? Tudo a gente enquadra, pensa, julga, avalia, mede, porque nós somos movidos pela racionalidade. Nós queremos entender tudo, nós queremos explicar tudo, não é? É assim que funciona nessa sua proposta de relações de tipo novo, através desses eixos que nós vimos, dos princípios que nós vimos de participação, de autogestão, do cotidiano, tudo é conteúdo, a vida como tal, portanto supõe emoções, uma série de coisas. Como é que fica essa mistura entre todos esses acontecimentos que às vezes fogem da nossa racionalidade, não é? Vamos assistir ao vídeo e você vai responder. E aí? Vamos só fazer uma pequena... Faz um ganchinho aí. Um gancho, uma introdução. Então, esse aspecto é fundamental, né? Você tocou no ponto-chave. A nossa sociedade é extremamente racional, né? E nós fomos treinados, né, para a racionalidade. Para pensar desse jeito. Para pensar desse jeito, para atuar dentro dessa lógica. E muitas vezes a gente não tem como plugar, né, a outra lógica, ou seja, a lógica da criatividade. Gostei do plugar. A lógica até me perdi. A lógica da criatividade ou a lógica da subversão. Certo. Né? Então, a gente gestava estratégias para garantir esse plugamento. Não sei se existe essa palavra. Certo. Fazíamos isso através das oficinas de sensibilização. Então, nesse caso, a arte passou a ser um mediador, né? Então, fazer escultura, fazer pintura, né? Enfim, todas as estratégias que a gente permitia o sujeito desligar um pouco esse lado racional e se ligar no seu lado abstrato, nesse lado emocional. Porque a gente sabe, né, através de estudos, e o vídeo pode apontar isso,
de que há comunicação entre os dois lados, entre os dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e que nós só treinamos, né, a nossa cultura só treina o direito, e que a gente só treina o esquerdo que reflete no nosso lado direito, né? Na nossa coordenação motora do lado direito. E que a gente precisa treinar o outro lado do cérebro também, precisa dar vazão à criatividade desse outro lado. E aí o vídeo, então, vai ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Olha o que acontece aqui, só um pouquinho, olha o que acontece com a nossa cabeça aí, nessa questão do cérebro. Olha que coisa legal, presta atenção aí que você vai gostar também, ok? Pode rodar. Quanto a esse aspecto do sentir, pensar, os estudos neurofisiológicos, por volta de 1970, constatam a existência de um espesso feixe nervoso composto de milhões de fibras que interligam os dois hemisférios do cérebro, chamado de corpo caloso, que até então, por volta da década de 50, pensava-se podia ser cortado sem efeitos negativos para o homem. As experiências foram na direção de examinar como os dois hemisférios processavam as informações recebidas. Descobriram que, além de haver comunicação entre eles, cada qual capta e processa as informações conforme seu estilo. O hemisfério esquerdo é verbal e analítico, e o direito não verbal e global. Podemos aprender a ligar e a desligar um ou outro. Tá aí? Gostou? Professora, explica para nós essa complicação ali. Nós temos que ir do lado direito para o esquerdo para o direito. E como é que funciona assim? Não, exatamente. A possibilidade, né, de você montar estratégias de maneira que as pessoas possam aprender a ligar e desligar um ou outro lado, faz com que a gente abra os olhos, né, abra os horizontes. Porque a gente precisa dos dois lados, né, para pensar a vida. Quer dizer, ver a relação dos quês e dos porquês da nossa existência permite a gente, inclusive, entender por que tudo é conteúdo, né? Naquele exemplo do nós vai. Então, o meu professor dizia, tem gente que diz nós vai e sabe para onde vai. Tem gente que diz nós vamos e não sabe para onde vai. Então, as pessoas, nesse projeto, né, elas foram convidadas para saber aonde queriam ir. E nesse processo, a construção de algumas estratégias permitiu esse reconectar, né? Se ligar com seus mais íntimos desejos, de maneira, inclusive, a alterar comportamento e deixar, né, comportamentos de tipo velho para trás e entender por que são de tipo velho, e por que construir de tipo novo, ou por que consolidar as de tipo novo, né? Sim. Na verdade, não seria bem construir, porque eles existem, eles estão aí. Seria apenas tomar consciência de que eles de fato são de tipo novo. Ampliar. E eles avançam na direção de um outro projeto de escola, de um outro projeto de educação, de um outro projeto de sociedade. É demorado isso? É um processo que está presente em todos nós. Para uns de maneira mais consciente ou menos consciente. A gente está sempre em movimento, né? Agora você pode estar em movimento em duas direções, na direção de confirmar e reafirmar o que está aí, o que está posto, né? Ou você pode construir outro projeto com outra direção face ao que está aí. No sentido de construir uma escola mais fraterna, mais igualitária, não é? E em decorrência, portanto, um projeto de sociedade mais igualitário, mais fraterno. E tudo isso passa pela descentralização, pelo diálogo, pela construção, a partir do aqui e do agora, de atitudes, não é? Que revelam, que apontem que você esteja de fato construindo essa outra sociedade dos seus sonhos, não é? Suzana, você disse aí que é a partir disso que a gente constrói uma sociedade mais fraterna, mais igualitária. Você está num país que é campeão, não é, de desigualdade social. Só você, viu? Eu não. Tá certo? E a relação que eu gostaria de falar com você é o seguinte. Bom, a gente sabe que a sua tese aí é show e é fruto de um trabalho muito sério, muito competente, de muita leitura, e eu posso dizer porque conheço esse trabalho relativamente de perto. Mas eu gostaria de aproveitar de todo esse seu conhecimento e dizer assim, bom, essas coisas existem, tem professores fazendo coisas que vão nessa direção da mudança de um mundo mais fraterno, mais igualitário,
né, mais humano, menos violento, mas no geral, não é porque detonaram a torre lá que a gente vai falar disso, não. No geral, nós temos um processo que indica muito o contrário. Estamos num processo muito mais acelerado de violência, de ódio, de guerra, ou seja, e não é, eu volto a dizer, não é só essa guerra que estão provocando, não, é a guerra das grandes periferias, as armas pesadas que estão nos grandes conglomerados humanos e que foram relegados a nenhuma sorte, etc. e tal. Como é que você, Suzana, professora, que pensa isso tudo, que propõe isso tudo, prova que dá para fazer, vivenciamos, está aqui no vídeo, lá tinha um grupo que fazia, outro grupo que fazia. Como é que você vê esse contexto maior? Parece que vai tudo o contrário. Não sei se eu exagerei, mas... De fato. Agora, do mesmo jeito que os ecologistas, lutam para preservar a água, para preservar as florestas, para que outras gerações possam usufruir da nossa água e das nossas florestas, quem é professor de verdade, o verdadeiro educador, ele se sensibiliza, ele é sensível às injustiças, ele vê que aquela criança tem potencial, só que a escola fala uma linguagem ou cumpre um ritual que o exclui. Então, aquele professor que é sensível a isso, ele se sente comprometido, por fazer alguma coisa. E todo esse processo acabava por levá-lo a compreender e a dar uma direção política à sua ação. Porque aí a gente não pode deixar de ver que o ato pedagógico é um ato de escolha, o ato pedagógico é um ato político. E em tudo na vida se escolhe. Então o ser humano Não é um ato pedagógico, é um ato político. O ato pedagógico é um ato político e implica em escolha. Ou seja, os seres humanos, nós os homens, somos seres maravilhosos. E um potencial criativo maravilhoso, mas podemos usar isso para destruição, Então a crise de Nova York mostra isso, é um potencial altamente qualificado, para a destruição, mas podemos usar esse potencial também para a criatividade e para a preservação. Então cabe ao homem escolher, sabe, tudo que a gente faz no dia a dia, a gente pode se colocar essa intenção. Bom, eu vou agir assim, eu vou fazer isso para quê? Para destruir, para humilhar, ou para construir, dar fundamentos, dar subsídios para o sujeito falar nós vamos e saber para onde vai. Então, implica em escolha. Por isso que o ato pedagógico é um ato político. Falou e disse. Legal. Professora Suzana, sempre gentil em atender ao nosso convite. Nós queremos agradecer muito, desejar muito sucesso. Logo, logo, esse livro vai estar, as pessoas vão ter acesso, porque vai ser publicado. Diga uma coisinha. Eu falei que o projeto funcionou até 99, mas eu andei fazendo a prova dos 9 aqui na minha cabeça e tenho que dizer que ele funcionou até o ano de 2000, Se o telespectador atento está fazendo as contas, não deu 5 anos. Tá certo. Eu nem tinha feito a conta, é verdade. Suzana, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. A comunidade acadêmica agradece, na verdade, e daqui a um pouco nós vamos ter acesso a esse livro maravilhoso. E você que está conosco esse tempo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A você, aluno, professor, diretor, todo mundo que está pensando em educação, vivendo educação, comendo educação, fazendo qualquer coisa pela educação, nosso muito obrigado, o nosso carinhoso abraço. E só lembrando que amanhã nós estamos a partir das 2 horas até as 10 da noite, lá no SESI, comemorando os 10 anos do Colégio Universitário, certo? E aqui, esse é o folder, não é? E eu espero você lá. Um grande abraço, até semana que vem. Educação em Debate.